Olá, eu sou a Mahana, esse é o Mundo de Mahana e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o Mayombe, do Pepitela. O Mayombe, eu já vou explicar o que é. Eu procurei esse livro porque eu resolvi dar uma procurada assim, nos livros que estavam caindo no vestibular, e eu vi que esse livro estava caindo. Na minha época, lá em 2002, há muito tempo atrás, ia só até Clarice, não passava disso. E eu fiquei muito feliz de ter livros de literatura africana, o Pepitela é angolano, então eu achei bem bacana. Tem outros livros que me interessaram, que são mais novos, mais contemporâneos, que eu também vou ler e vou fazer vídeo. Mas o Mayombe, ele conta a história do movimento pela libertação de Angola. O Pepitela, que é o autor, ele participou desse movimento. E aí você começa a ler o livro e os guerrilheiros estão no Mayombe, que é uma montanha, uma região lá de Angola. E no começo eu não gostei muito, tinha muitos personagens, muitos nomes, você não conseguia entender direito o que estava acontecendo, mas depois de um tempo a história engata. E a história é assim, tem uma base, tem os guerrilheiros, e aí eles fazem uma ação. E a ação dá certo, é bem sucedida, eles conseguem o que eles queriam, aí eles voltam para a base deles, mas eles estão sem comida. E quem fornece o dinheiro, roupas, armas para eles são os aliados do partido que ficam no Congo, numa cidade chamada Dolise. E aí acontecem várias coisas políticas e eles conseguem receber a comida. E aí tem uma questão amorosa que eu já vou explicar, e no final eles fazem outra grande investida e duas personagens morrem. Então esse livro ele pode ser lido de várias maneiras. Primeiro, ele pode ser lido como uma luta do movimento pela libertação de Angola, que é de um grupo comunista que quer construir um governo do povo e para o povo. Ele pode ser lido também pelas rivalidades tribais, porque a Angola é dividida em várias tribos, e aí tem umas ruscas, assim, uns problemas entre as tribos, sabe? Acontece alguma coisa, eles acham que o chefe, o comandante, ele protegeu porque era da mesma tribo dele e coisas assim. Ele pode ser lido sob a perspectiva da amizade entre o comandante, que tem o codinome de Sem Medo, e do comissário, que é o João. O comandante é quase uma figura paterna, assim, pro João. Então pode ser lido pela amizade deles. Pode ser lido também pela relação do comissário com a Undina, que é a namorada dele, que o trai, manda uma carta, e aí isso transforma ele fica transtornado, ele pede ajuda para o comandante, o Sem Medo, e o Sem Medo não ajuda, porque ele fala assim, ela não quer, não tem o que eu fazer, e ele fica bravo, então a amizade deles meio que se quebra. E também uma coisa assim, pode ser lido por todas essas chaves que eu comentei. E uma coisa que eu senti falta foi da presença das mulheres. A Undina, que é a namorada do comissário, ela existe apenas em favor dos personagens masculinos. Ela só existe em relação a eles. E com certeza mulheres participaram do movimento de forma ativa, inclusive no combate. Duvido que não tenha havido esse tipo de coisa. Então eu senti falta disso nesse livro. Mas a coisa mais interessante assim, do livro que eu achei, que mostra como que um movimento que quer falar para o povo tem que agir, é assim, na primeira ação, eles atacam uma madeireira, e aí eles pegam os funcionários que são angolanos como prisioneiros, mas eles tratam eles bem, dão comida, conversam, até que os prisioneiros ficam tão à vontade que começam a conversar, a rir junto com eles. Mas um dos prisioneiros, ele tinha um pouco de dinheiro com ele, e um dos guerrilheiros rouba esse dinheiro. Aí esse guerrilheiro é julgado, vai para a prisão,
E aí o comissário, ele fala assim, não, a gente tem que devolver esse dinheiro, a gente precisa conquistar o apoio do povo. E ele vai lá e devolve o dinheiro, né? Tipo, numa ação super arriscada, porque os portugueses já estavam atentos, né? E aí chega no final do livro, essa pessoa, esse homem que recebeu o dinheiro de volta, resolve entrar para o movimento, porque ele vê a importância do movimento, vê que o movimento está do lado do povo, e isso é muito interessante. Tem um autor português chamado Antônio Lobo Antunes, que escreveu um livro chamado Os Cus de Judas, sobre a guerra na Angola também. Ele foi para a guerra mesmo, como médico, e ele mostra como que os portugueses, tipo, eles iam assim, sem vontade nenhuma de lutar, eles não acreditavam naquela guerra, eles estavam lá obrigados pelo Estado. E os angolanos, eles tinham uma motivação real, eles queriam a liberdade. Então, é bom ter essas duas perspectivas, né? Então, de modo geral, eu acho que o Mayombe é um livro muito bom. É muito importante ter um livro como esse no vestibular, porque a gente não conhece a história da África. E olha como eu já falo a história da África. A África não é uma coisa una, são vários países, né? Aqui, nesse caso, a história de Angola. Existem muitas semelhanças. O Brasil foi colonizado por Portugal, vários países da África foram colonizados por Portugal e inclusive conseguiram a libertação no final do século XX. Então tudo isso é muito importante. Então achei bem legal esse livro estar no vestibular e acho que é uma leitura importante e que vale a pena. Era isso, espero que vocês tenham gostado.